Olá, boas-vindas a você. Fica aí à vontade. Terceira e última aula do nosso curso de interpretação bíblica, módulo um. É a terceira e última aula do módulo um. Tem o módulo 2, tem o módulo 3, enfim, vai até o módulo 10. Mas do módulo um, hoje é a terceira e última aula. E aí, como é que você está se sentindo? Você já está conseguindo aprender alguma coisa, tá? Você está bem? Comente, faça seu comentário, coloque suas perguntas aí nos comentários do vídeo, ou você pode ir até mim, lá no meu privado, e falar comigo. Ou coloque no grupo também, ou onde você quiser. Comente sobre o que é que você tem aprendido, quais são suas dúvidas, mas se você tem aprendido e como é que você está fazendo a sua prática. Você está fazendo a sua prática, você está lendo a sua Bíblia, né? Você está estudando as Escrituras, muito bem. Hoje nós vamos aprender como que nos nossos dias atuais nós é, interpretamos a Bíblia, ok? Qual é o melhor método de interpretar a Bíblia para os dias de hoje? É isso que a gente vai aprender, ok? Você já está com sua Bíblia na mão? Eu já estou com a minha. Essa Bíblia me acompanhou nesse primeiro módulo. Próximo módulo eu vou mudar de Bíblia. Mas essa me acompanhou nesse primeiro módulo. Espero que você esteja com sua Bíblia também aí. Pegue ela. Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos para o aulão. Então, a gente já falou na primeira aula sobre como os judeus interpretavam a Bíblia. A gente falou como os judeus interpretavam daquelas três maneiras, né? Usando tanto a alegoria, usando também a o pessoal de Qumran, né, que usava lá a interpretação conveniente a eles, e também aqueles que usavam a literalidade com os dos rabinos. Então, a gente viu também os apóstolos que usavam muito a tipologia, né, que era representar a obra de Cristo através do Antigo Testamento. Depois a gente viu como os pais da igreja usavam. Perdurou um tempo a tradição apostólica, depois desbandeirou lá para a alegoria também, né? E aí eles usavam a alegoria para provar a fé cristã no Novo Testamento. Depois veio a Idade Média, que somente os papas, somente o clero ficou com a Bíblia e somente eles tinham a palavra, e aí veio a tradição eclesiástica, a palavra do homem, que ficou acima da palavra de Deus, aquela confusão toda. Depois a gente viu, né, a Reforma Protestante. A partir de uma interpretação bíblica de Lutero, Lutero mudou a maneira de ver a Bíblia. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? E hoje, como que a gente interpreta a Bíblia nos dias de hoje? É isso que a gente vai ver hoje, agora, tá? Então, um resumo só do que a gente viu até aqui. Os primeiros intérpretes da Bíblia foram aqueles que tiveram primeiro contato com as escrituras. Isso a gente viu na primeira aula, né? Então, os primeiros intérpretes da Bíblia foram judeus, os apóstolos, aqueles que tiveram contato com as escrituras, porque enquanto as escrituras eram construídas, enquanto a Bíblia foi escrita, a Bíblia levou mais de 4.000 anos para ser escrita, gente. Então, enquanto a Bíblia foi escrita, né, ela foi sendo interpretada pelos seus escritores. Depois vieram judeus e pais da igreja, enfim. A gente viu que enquanto o mundo ia mudando, a interpretação bíblica também ia mudando. Por quê? Porque eles queriam aplicar a Bíblia à vida das pessoas, aplicar as escrituras à vida das pessoas. Então, à medida que o mundo ia mudando, e também muitas influências, né? Cultura grega, cultura romana,
ia entrando. Então, a interpretação bíblica também, a maneira de interpretar a Bíblia também ia mudando. Então, a interpretação bíblica foi mudando à medida que o mundo foi mudando também, né? Só que após muito tempo, principalmente depois da reforma, surge a ideia daquilo que a gente chama, em hermenêutica bíblica, de método histórico gramatical. E o Wesley lá vem, Wesley com essas palavras difíceis. Não, não é palavra difícil. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, até porque a gente não está numa faculdade, né, de hermenêutica. Mas o que seria o método histórico gramatical? Vocês lembram que a maioria dos pais da igreja, principalmente ali na Idade Média, gostavam da alegoria, gostavam de ver um sentido oculto, um sentido espiritual, um sentido por trás do sentido literal. Então, desprezavam ali o sentido literal, né? E queriam muito ver ali o sentido oculto por trás daquele sentido literal, por trás daquela história. Mas o método histórico gramatical, ele diz, não, a história tem importância, por isso que é histórico. Então a história tem importância, os fatos têm importância. A Bíblia tem um sentido literal, e no sentido literal a gente encontra importância ali, né? Então se a Bíblia diz o Senhor é meu pastor, o Senhor realmente é meu pastor. Não tem um sentido oculto por trás disso. Embora existam, sim, partes que tenham sentidos ocultos, né? A gente vai ver isso mais para frente. Mas a Bíblia tem sim um sentido histórico, e o sentido histórico tem uma lição para dar para a gente. Mas não só o sentido histórico, a gramática também, a forma de escrever o próprio texto. Porque veja, a Bíblia tem poesia, história, tem cartas, tem narrativas, a Bíblia tem literatura profética. A Bíblia tem, gente, muitos tipos de gêneros textuais, né? E para cada gênero textual tem uma forma de interpretar. Por quê? Porque eu não vou ler poesia da mesma forma que eu leio uma história. Porque poesia tem um sentido figurado, né? Poesia tem um sentido mais hiperbólico, mais exagerado, não é? Ah, a minha cabeça virou um rio de lágrimas. Obviamente que, literalmente, a cabeça não virou um rio, né? Na verdade, houve ali uma metáfora, que ele chorou muito, enfim. Então, o texto também, a forma como a gente vai ler o texto, vai também nos ajudar na interpretação, né? Então, por isso, o método histórico gramatical. Porque a Bíblia tem que ser lida do jeito que ela é. É mais ou menos isso que o método histórico gramatical está querendo dizer, ok? Então, a partir de um tempo na história da igreja, começou, né, a se falar desse método histórico gramatical. Muito bem. E você? Como que você interpreta a sua Bíblia hoje? E aí, como é que você interpreta a sua Bíblia hoje? Tem gente que interpreta a Bíblia assim, ela lê um versículo e fica ali naquele versículo e pede ao Espírito Santo para revelar para ela qual é o significado daquele versículo, né? Tem gente que interpreta a Bíblia assim, ela lê o versículo, mas não só o versículo, ela lê o capítulo que vem antes, o capítulo que vem depois, para saber como é que chegou naquele versículo, né? Para entender melhor. Então ela passa ali muito tempo lendo e depois ela vai pesquisar. Tem gente que pesquisa em livros, pesquisa em comentários, tem gente que usa muito as Bíblias de estudo. Então, várias maneiras de interpretar a Bíblia a gente encontra hoje, né? Talvez você tenha uma maneira também diferente de interpretar a sua Bíblia. Tem gente que lê, por exemplo, vários versículos, várias traduções, né, para entender aquele versículo, sobre aquele versículo, né? Então, o mesmo versículo em traduções diferentes.
Então você, como é que você interpreta a sua Bíblia hoje? E aqui eu quero trazer a metáfora da matemática. Você já resolveu um problema de matemática? Tem pessoas que resolvem de um jeito e tem pessoas que resolvem de outro. Mas essas duas pessoas chegam no mesmo resultado, né? Você tem uma forma de calcular e eu tenho uma forma de calcular e o nosso colega terceiro tem outra forma de calcular, mas todo mundo está chegando no mesmo resultado, né? Assim também a interpretação bíblica. Existem pessoas que têm várias maneiras de interpretar a Bíblia, né? Vários jeitos de interpretar a Bíblia, não existe um passo a passo. Existe realmente a forma correta, o caminho correto, né? Mas, por exemplo, eu quero ir para minha igreja. Para ir para minha igreja, eu posso ir por um caminho X, por um caminho Y ou por um caminho A. E aí eu escolho. Eu vou chegar no mesmo destino. Por vários caminhos eu tenho que chegar no mesmo destino. A mesma coisa é a interpretação bíblica. Tem gente que interpreta de várias formas, mas tem que chegar no mesmo destino, ok? No mesmo lugar. Qual é o destino? O objetivo, gente, da interpretação bíblica é simples. É descobrir o que o autor do texto quis dizer. É chegar no sentido original do texto. Esse é o destino. Esse é o resultado. A gente pode fazer cálculos diferentes e chegar em resultados diferentes. Não, existe um resultado correto, né? Se a gente quer chegar em um destino, a gente não pode querer tomar caminhos diferentes e chegar em destinos diferentes. Não, a gente tem um lugar para chegar, né? A mesma coisa a interpretação bíblica. A interpretação bíblica tem um objetivo, e o objetivo é descobrir o que o autor do texto quis dizer. Eu tenho que descobrir o que o autor do texto quis dizer. Aquele texto ali foi escrito com um objetivo. O autor daquele texto, Paulo, quis dizer alguma coisa. Pedro quis dizer alguma coisa. E o que é que ele quis dizer? O que é que Pedro quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? O que é que Moisés quis dizer? Entende? Então eu tenho que ler para descobrir qual é esse sentido, o que é que ele quis dizer, né? Esse é o destino, esse é o objetivo. E além desse objetivo, eu tenho outro. É aplicar o que ele quis dizer, o que o autor quis dizer para a minha vida hoje. É aplicar o sentido ou significado daquele texto no meu contexto atual. Na minha vida, na minha comunidade, na minha igreja, enfim, na minha vida. Então, o objetivo de interpretar a Bíblia é justamente isso. Você descobrir qual é o sentido do texto, o que é que o autor quis dizer com aquele texto, né? E chegar ao sentido original do texto. Chegar naquilo que o autor quis falar originalmente, porque às vezes você pode achar que ele quis dizer A, mas ele está dizendo B. Então, você precisa chegar ao que o autor realmente está querendo dizer e aplicar aquilo à sua vida hoje, né? A sua vida hoje. Porque às vezes é diferente, né? É diferente você descobrir o que ele quis dizer e aí você aplicar na sua vida. Às vezes você descobre o que ele quis dizer, mas não sabe como é que se aplica na sua vida hoje, né? Então a gente precisa juntar esses dois objetivos em um só e entender que esse é o processo da interpretação bíblica. Então, para chegar no significado do texto, sempre faça uma pergunta. Toda vez que você lê, e aqui eu dou uma dica para vocês, toda vez que você lê a Bíblia, e eu abri aqui em Salmo 116, 12. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Uma pergunta básica: o que esse texto quis dizer para os primeiros leitores? Para quem leu primeiro esse texto? O que esse texto quis dizer? Esse é um exercício muito bom para fazer com a
o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, muita gente, muitas vezes, por exemplo, pega ali a marca da besta e diz é um chip. Mas os primeiros leitores entendiam que era um chip? Existia chip naquela época? Então, o que os primeiros leitores entendiam daquele texto? Né? O que os primeiros leitores entendiam ali de Apocalipse, de Romanos? E depois, o que esse texto quer dizer para nós hoje? Como esse texto se aplica à minha vida hoje? Então, essas duas perguntas vai nos ajudar a chegar no objetivo, né, da interpretação. Ok? Essas duas perguntas vai nos ajudar a chegar num objetivo, num destino. Porque existe uma frase, gente, que é muito bonita, que é uma frase que diz assim: se você não sabe aonde você quer ir, todo caminho lhe serve. Mas a gente sabe onde a gente quer ir na interpretação bíblica, né? Muito bem. Então, aonde a gente quer ir, qual é o sentido, qual é o objetivo? Descobrir o que o autor quis dizer e aplicar o que o autor quis dizer à nossa vida. Ok? Esse é o objetivo da interpretação. E aí, toda interpretação ela passa por um processo. Um processo. Mesmo que você tome passos diferentes nesse processo, mas ela passa por um processo. E esse processo é dividido em dois tipos de estudo. Tá? O estudo indutivo e o estudo dedutivo. Esses dois tipos de estudo, né, que a gente vai aprender hoje. O que é o estudo indutivo e o que é o estudo dedutivo? Né? O processo de interpretação passa por esses dois estudos. Se eu ficar com um tipo de estudo só, ou estudo indutivo, ou estudo dedutivo, a interpretação não vai chegar no objetivo pleno do que é descobrir o que o autor quer dizer e aplicar o sentido disso na minha vida hoje. Então, eu preciso tanto do estudo indutivo e preciso também do estudo dedutivo. Eu preciso desses dois tipos de estudo. Eu não posso só ficar com o estudo dedutivo. Ah, não, só vou fazer um estudo indutivo. Não. É um processo que tem começo e fim, né? E aí o começo pode ser no estudo dedutivo ou no estudo indutivo. Eu posso começar de qualquer um dos dois, mas eu tenho que ter os dois juntos no meu processo. Ah, Wesley, então o que é esse estudo indutivo e o que é esse estudo dedutivo? Pronto, é isso que a gente vai aprender a partir de agora, ok? Estudo indutivo e o estudo dedutivo. Vamos lá? O que é o estudo indutivo? Indutivo vem de indução, né? O estudo indutivo é quando a gente observa o texto e só fica ali com aquele texto. E quando eu digo observa o texto, é quando eu leio o texto, mas não só o texto. Eu leio o que vem antes e o que vem depois do texto. Ou seja, o contexto do texto, né? Olha que palavra, o contexto do texto. Então, por exemplo, eu leio o livro inteiro, leio o parágrafo e leio o versículo, né? É quando eu observo o próprio texto e do próprio texto eu tiro as minhas conclusões, né? Eu estudo somente o texto e aqui eu não vou fazer pesquisa, eu não vou olhar comentários, eu não vou olhar dicionário bíblico, não. Eu só estou com o texto, só abro a Bíblia e só fico ali com aquela passagem, tá? E aí eu vou estudar o livro todo para entender qual é o tema do livro, né? Qual é o parágrafo em que esse texto está escrito, que essa passagem está escrita, e o que essa passagem quer significar, né? Ela é uma passagem no sentido figurado ou no sentido literal?
Então, eu vou ler tanto o livro como o parágrafo, como a passagem, porque eu quero saber qual é o desenvolvimento do argumento do autor, qual é o argumento desse autor aqui, qual é o pensamento do livro aqui. Por que esse texto está escrito aqui nessa passagem? Né? Como que ele foi chegar até aqui? Então, eu quero, na verdade, observar o argumento do autor do texto. Para chegar aonde? Para chegar na ideia central dessa passagem. Eu quero chegar no assunto dessa passagem, naquilo que essa passagem quer dizer. E daí eu tiro a minha conclusão. Então eu fiz um esqueminha aqui para vocês. O esqueminha é assim: eu estudo somente o texto, eu leio o texto, e aqui eu não leio comentário, eu não leio outra coisa, só estou lendo o texto, tá? E o texto consiste no quê? No livro inteiro. Eu faço um mapa de todo o livro. E aqui eu dou uma dica para vocês. Gente, leiam livro inteiro da Bíblia. Leiam livros inteiros. Não se contentem com textos isolados, capítulos. Leiam livros inteiros. E se for um conselho melhor, se eu puder te dar um conselho melhor, eu te dou. Leia livros inteiros numa sentada só. Que é isso? Corrido. Separe um dia e diga: eu vou ler hoje Romanos inteiro. Hoje eu vou ler Jeremias inteiro. De vez, assim. De vez. Por quê? Porque você aí vai compreender qual é o assunto, qual é o tema do livro, o que é que o autor quis dizer. Você vai compreender e 90%, gente, dos problemas de interpretação é porque as pessoas não leem os livros inteiros. Tá? É porque as pessoas não leem livros inteiros. Então, leia os livros inteiros. E quando você lê o livro inteiro, você vai observando os detalhes. Você vai observando por que chegou naquela passagem X. O que levou à chegada daquela passagem X. Você lê Jeremias inteiro, você consegue compreender Jeremias 29:11. Por quê? Porque é no inteiro que você vai compreender o contexto de Jeremias. Okay? Então, leia livros inteiros. E aí você vai conseguir determinar parágrafos, porque cada texto está escrito em parágrafos. A gente vai ter só uma aula para identificar os parágrafos. Mas é necessário que você entenda agora que todo texto tem um parágrafo, está dentro de um parágrafo, a não ser textos isolados nas leis ou em provérbios ou salmos, mas todos os textos estão dentro de um parágrafo, dentro de um argumento. E você precisa entender a ideia central daquele parágrafo. E também a gramática. A gramática fala do quê? De como o texto está sendo escrito. É um texto que tem um sentido figurado, né? Como assim, professor, sentido figurado? Por exemplo, quando eu digo assim, você é a ovelha. Você é uma ovelha? Você faz mé? Não, né? Tem uma coisa por trás disso aí. A ovelha é um sentido figurado que traz um significado, né? Significa que você é alguém que é cuidado por Deus e tudo mais. Então, é um sentido figurado ou um sentido literal? Né? Então, a gente também deve observar isso. Como é que o texto está sendo escrito? Então, a partir daí, eu vou tirar a conclusão, a minha conclusão. Qual é a ideia central dessa passagem? Né? Qual é a conclusão que eu tiro dessa passagem? Então, esse processo que eu ensinei para vocês aqui agora é chamado de estudo indutivo. Por quê? Porque quando eu parto da observação do próprio texto, e do próprio texto eu tiro a minha conclusão. Eu não estou com um livro de dicionário, gramática, eu não estou com um livro de comentário bíblico, eu não estou com Bíblia de estudo, né? Eu estou com a minha Bíblia simplesinha, tá? E da própria Bíblia eu estou tirando as minhas ideias, ok? Vamos a um exemplo?
Um exemplo em Romanos 7, capítulo 7, versículo 24. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 7, versículo 24. E a gente vai fazer um estudo indutivo desse texto. Agora, bem rapidinho, tá? Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24, diz assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, isso aqui foi escrito por Paulo, obviamente, né? Então, no estudo indutivo, o que a gente vai fazer? Para entender esse texto, para entender o que é que esse texto quis dizer, olha o objetivo aí, né? O que é que esse texto, o que é que Paulo quis dizer com esse texto? E para entender isso e como aplicar também, né, esse texto na nossa vida, a gente vai, primeiramente, ler todo o livro, fazer um mapa do livro. O que é que Romanos está dizendo, né? E aí, quando eu falo de ler todo o livro e fazer um mapa do livro, eu estou falando de quem é o autor do livro, quem escreveu, para quem escreveu, né? Tudo isso aí envolve também. Então, quem escreveu o livro, para quem escreveu, né? Às vezes, isso vai nos ajudar a entender o assunto do livro, tá? Então, qual é o assunto de Romanos? Bom, tendo considerado que eu tenha lido Romanos todo, eu sei que Romanos fala sobre a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. O assunto de Paulo aqui nessa carta é falar do evangelho da graça de Deus e como esse evangelho da graça se manifestou através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, diferente da lei, né? Ele fala da diferença da graça e da lei. Então, a justiça de Deus não vem pela lei. Você não é justificado diante de Deus por obedecer à lei. Você é justificado diante de Deus por ter fé no sacrifício de Jesus Cristo e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto central, geral, de todo o livro de Romanos. E todo o livro de Romanos está falando desse assunto. Tá? E aí, eu identifiquei o parágrafo. Ou seja, eu vi que esse assunto que está no versículo 24, na verdade não começa no versículo 24, começa no versículo 21 e vai até o 25, né? Se você ler, por exemplo, 21 ao 25, você vai ver que nesse parágrafo especificamente, ele está falando da luta das duas naturezas, tanto da natureza espiritual como da natureza carnal. Então ele vai dizer: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, nesse texto, nesse parágrafo, Paulo está falando especificamente, né, da natureza. É um tópico aqui desse livro, que é das duas naturezas, uma pecaminosa e a outra, e as duas estão aqui lutando, né, uma com a outra. E aí, com isso, eu consigo entender essa passagem, porque essa passagem aqui, esse versículo, é, na verdade, um grito de socorro de Paulo e uma confissão. Por quê? Porque, veja, quando ele diz, miserável homem que sou, ele se sente uma pessoa miserável. Ele está confessando aqui, né? É um grito no meio dessa luta toda, ele está gritando, olha, eu sou uma pessoa miserável, eu sou um homem miserável, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? E ele pergunta, quem é que pode me livrar disso? Então, é um grito de socorro de alguém que se sente miserável por causa da luta que ele vive constantemente contra a sua natureza carnal, pecaminosa, né?
Embora a graça de Deus tenha salvado ele, ele continua lutando com essa, com essa carne, né? E nós também continuamos lutando. E a gente aplica isso para a nossa vida. Nós também, se encontramos na mesma condição de Paulo, miseráveis somos. Miseráveis somos. Quem nos livrar do corpo dessa morte? Tá? Mas o que quer dizer corpo dessa morte? O que ele quis dizer com isso? Aí a gente já vai entrar em outro estudo, no estudo dedutivo. Mas até então a gente entendeu, tirou as conclusões do texto. Você percebe que eu não li estudo nenhum, eu não li comentário nenhum, eu só li o texto. Só li o texto. Obviamente que antes disso eu já tinha lido Romanos todo e já tinha trazido para vocês o tema de Romanos, né? Já tinha feito a identificação de tudo. Mas vocês percebem que esse processo é somente com o livro, somente com o texto, percebe? Eu não li comentário nenhum, ok? Agora, surgiu uma dúvida em mim agora. O que significa corpo dessa morte? Né? Como assim corpo de morte? E aí eu vou precisar de comentários. Eu vou precisar de estudiosos, eu vou precisar de um dicionário, eu vou precisar, né, de saber a cultura daquela época. Então vou mergulhar mais no texto e eu vou mergulhar através de outros autores, de outros estudiosos. E como que eu vou fazer isso? Através do estudo dedutivo. Então, o que é o estudo dedutivo? É quando a gente consulta outras referências para nos ajudar a tirar as conclusões do texto. E aí eu vou para gramática, gramática no sentido de original, texto original, que é a Bíblia, no nosso caso aqui, Romanos 7, Novo Testamento, escrito em grego, né? Antigo Testamento, hebraico e algumas partes aramaico. Então, eu vou lá no grego, né, no aramaico, no hebraico, eu vou nos dicionários, eu vou nos comentários bíblicos, tudo isso para ampliar o meu conhecimento sobre aquela passagem, para me aprofundar, para mergulhar mais fundo nessa passagem e entender o que essa passagem está dizendo. E aqui eu vou, né, consultar outras referências para isso. Então eu leio a passagem, olha o esqueminha que eu fiz para vocês. Eu estudo o texto, mas também eu vou ler outros livros, né? E aí eu vou pesquisar, eu vou ler comentários, eu vou ler gramáticas, enfim, eu vou pesquisar em outros lugares, né? Com outras referências, ou seja, outros autores. O que é que um estudioso, o que é que um erudito falou sobre essa passagem? Né? E aí isso vai me trazer conclusões mais profundas, mais profundas. A gente precisa de profundidade, gente. A gente precisa entrar mais fundo. A gente não pode viver no raso. A gente tem que entrar mais fundo, né? É aquela historinha que eu contei para vocês na primeira aula. Você cavando, né? Aliás, eu contei na aula ao vivo. Você cavando, você encontra mais moedas de ouro nessa mina. Mas para você cavar mais, você precisa de ferramentas, né? Para te auxiliarem, porque só com a mão não vai. Então você precisa de escavadeira, você precisa de pá. A mesma coisa, você precisa às vezes de uma gramática, de um comentário. É necessário às vezes, né? Nem sempre, a gente vai ver durante as nossas aulas que nem sempre, né? A gente vai diminuir aí essa ajuda porque é uma ajuda, é um auxílio, é para me ajudar a ampliar o meu conhecimento, mas não é para eu mergulhar fundo sem saber nadar no raso, né? Isso a gente vai ver, porque veja só, às vezes a gente pega uma Bíblia de estudo, e aí foi o que eu respondi também na aula ao vivo, né?
Qual é a melhor Bíblia de estudo? A melhor Bíblia de estudo é a sua. Porque às vezes a gente pega a Bíblia de estudo, né? E antes de ler o texto, a gente vai ler o comentário. Né? Ler o comentário é o que? Fazer o estudo dedutivo. Né? Então eu estou lendo o comentário antes de ler o próprio texto. E aí não dá certo. E aí eu estou, na verdade, comendo já uma comida já mastigada. Outros já mastigaram e me deram. Não, eu não quero pensar com o pensamento de outras pessoas. Eu quero primeiro pensar com o meu pensamento, fazer um estudo indutivo, né? E depois juntar o meu com o de outras pessoas, para que eu possa ampliar meu conhecimento, para que eu possa tanto comparar aquilo que eu li, né? E também eu possa criticar às vezes, oh, mas essa passagem não está dizendo isso, esse pastor está falando errado, esse erudito está falando errado. Às vezes a gente pode acontecer isso. Quantas vezes eu leio um comentário e digo, não, eu não concordo com esse comentário, né? Então, isso é um estudo dedutivo, tá? É quando eu busco outras referências para me ajudar. E aí, voltando para o nosso texto que a gente está trabalhando, Romanos 7, 24, lembra da dúvida? O que significa esse corpo de morte? E aí eu fui pesquisar. Fui fazer um estudo o quê? Dedutivo. E aí, no estudo dedutivo, eu descobri que Paulo está falando aqui de um costume da época em que os romanos eles tinham de pegar um cadáver morto e amarrar a um corpo de alguém vivo, de um prisioneiro, corpo a corpo, né? Então é um cadáver morto amarrado a uma pessoa viva, até que esse corpo morto apodrecesse. Então esse corpo ficava apodrecido junto com essa pessoa, né? Amarrado a essa pessoa. Era uma tortura da época, né? Um prisioneiro pegava o amigo dele que morreu, um exemplo, amarrava o corpo morto ao corpo vivo, corpo a corpo, boca com boca, olho com olho, né? Amarrava e ficava ali dias até que esse corpo apodrecesse, entrasse em decomposição. Esse corpo ia apodrecendo e ficando em decomposição junto com o corpo vivo, né? A pessoa sentia ali todo o fedor, todas as bactérias, né? O corpo estava morto, o corpo não podia fazer nada, mas a pessoa sentia ali o cheiro, sentia ali. Paulo, olha só como eu me aprofundo nessa mensagem. Olha só o que Paulo quer dizer com isso. Paulo está falando que assim como é esse corpo de morte, ou seja, esse cadáver amarrado ao corpo vivo, assim também a nossa natureza carnal que está amarrada a nós, ela está morta. O corpo, na verdade, está morto, diz as Escrituras. O corpo do pecado está morto, mas está amarrado ao nosso ainda. Né? E a gente ainda sente o cheiro dele, o horror dele. A gente vive essa luta constante contra o pecado. Aleluia. A gente vive essa luta constante porque porque a gente sente ainda que ele está apodrecendo junto com a gente. E graças a Deus que ele está apodrecendo. Tá? Então, isso eu descobri aonde? Lendo comentários. Estudo dedutivo. Outras pessoas. Então, no estudo dedutivo, também eu fui ler um comentário. Olha, um comentário abre assim os nossos olhos porque é o que outras pessoas pensam sobre o texto. E aí, Paulo, no comentário, né? O comentarista disse: Paulo não está pensando em um corpo de carne e ossos. O mal estava arraigado mais profundamente. O corpo desta morte, ou este corpo de morte, é como o corpo do pecado, lá do capítulo 6. Aquela herança da natureza humana, sujeita à lei do pecado e sujeita à lei da morte, que ele compartilha com todos os filhos de Adão. Ou seja, aquela massa perditionis, aquela massa perdida
em que a velha criação em sua totalidade está envolvida e da qual, por mais que queira e lute, não pode desembaraçar-se por seus próprios esforços. Não dá para se desembaraçar da natureza caída que a gente compartilha com todos os outros filhos de Adão, todos os outros seres humanos. Por mais que a gente lute pelos nossos próprios esforços, a gente não consegue se desembaraçar dela. A gente só consegue matá-la. Matá-la pelo Espírito, como ele vai dizer no capítulo 8. Ou seja, é um comentário que nos ajuda, nos amplia, amplia nossa mente, amplia nosso conhecimento sobre a passagem. Né? Então, hoje a gente fez esse exemplo de estudo indutivo e estudo dedutivo. Então, o que é o estudo indutivo? É quando eu leio o texto e do texto eu tiro as próprias conclusões. E o estudo dedutivo é quando eu leio outras referências, não só o texto, mas eu leio comentários, eu leio dicionários, outros estudos bíblicos, para me ajudar a ampliar o meu conhecimento do texto. Ok? Muito bem. Então, no estudo indutivo, a gente viu que ele vai nos ajudar a ter uma compreensão preliminar do significado do texto. Né? Então, a gente vai ter as nossas próprias conclusões. É necessário a gente ter essa experiência de interpretar a Bíblia com nós mesmos, porque nós podemos isso. Né? Porém, essa compreensão pode estar cheia de influências e preconceitos. Como assim? Quando eu falo de preconceito, não é preconceito no sentido ruim da palavra, mas é preconceito no sentido de conceitos que a gente já tem estabelecidos. Por quê? Porque a gente já ouviu essas palavras várias vezes, a gente já ouviu muita gente pregando, nas nossas igrejas tem doutrinas, então a gente já chega no texto com esses nossos conceitos, né? Com essas nossas conclusões. Mas aí o estudo dedutivo vai ajudar a gente a entender a compreensão de outras pessoas também. Né? E aí vai aproximar a gente da real intenção do autor, porque a gente vai lá na cultura do autor, né? Será que o autor está querendo dizer isso mesmo? Então a gente vai lá buscar qual é a cultura dele, o que estava acontecendo ali, né? No tempo de Paulo para ele escrever isso. Então a gente viu, por exemplo, a cultura dos romanos. A gente viu o que acontecia ali com os romanos, né? Então a gente procurou entender e se aproximar da intenção do autor, né? Porque Paulo estava querendo dizer um corpo de morte, aquela metáfora, aquela representação daquilo que acontecia na época dele com os romanos, né? Com os soldados romanos. Muito bem. Então a gente precisa desse estudo dedutivo para a gente também não só ficar com a nossa compreensão, mas ficar também com a compreensão dos outros e comparar a compreensão dos outros com a nossa. Tá? Então, a gente precisa usar tanto os recursos indutivos como os dedutivos em conjunto, para que a gente possa compreender o significado do texto, como diz Osborne. Então, Osborne é um estudioso e ele diz isso para a gente precisa dos dois tipos de estudo. A gente precisa tanto do indutivo como do dedutivo. Tá? Para quê? Para que a gente possa compreender o significado real do texto e aplicar para a gente, aplicar nas nossas vidas. Tá? Se a gente ficar somente com o indutivo, a gente vai ficar, muitas vezes, pode errar, pode se equivocar, não é? A gente não vai compreender mais profundamente. E se a gente só ficar com o dedutivo, a gente só vai compreender o que está na cabeça dos outros. Então a gente tem que fazer a nossa parte e juntar a nossa parte com a dos nossos irmãos que conhecem mais, né? E aí comparar, juntar. Entendi. Agora eu posso aplicar a minha vida. Agora eu entendi o significado desse texto. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o estudo indutivo e estudo dedutivo. Tá bom? E aí? Como foi a aula de hoje? O que é que você aprendeu na aula de hoje? Gostou da aula de hoje? Vai ter uma atividade lá,
para vocês fazerem, tá? Espero que vocês consigam fazer a atividade, porque vocês vão fazer um estudo indutivo e dedutivo de uma passagem. Vocês vão ver como, né, que essa passagem vai ser uma bênção. Esse tipo de estudo, quer dizer, vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Espero que você tenha aprendido. Nesse primeiro módulo, a gente vai passar para o próximo módulo agora. Então, se prepare que o próximo módulo está chegando com muita novidade, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.